Olá, pessoal! Estamos de volta com o curso gratuito de XJS 4. Essa é a aula de número 30 e o assunto de hoje vai ser sobre toolbars e o doc layout. Então, a agenda para a aula de hoje vai ser falar sobre os toolbars e as suas configs, né, um componente muito importante do XJS e que é muito usado. Os itens da toolbar, né, o que eu posso colocar dentro de uma toolbar. Sobre o doc layout, que é o layout que ajuda a organizar as toolbars. Então, nós vamos falar um pouquinho também sobre boas práticas, como que era no XJS 3, como que agora no XJS 4, o que você pode fazer, o que você não pode fazer, e também boas práticas, tá? E claro que tudo isso nós vamos ver através de exemplo prático. Os requisitos para essa aula, então, são os mesmos, né, que vocês já estão cansados de saber, os mesmos das aulas anteriores, que é o SDK do XJS 4, tem um servidor da Apache de preferência, tá? Para esse exemplo, como a gente não vai estar usando nenhuma requisição Ajax, vocês podem fazer isso numa página HTML ou num arquivo JavaScript e importar depois na página HTML e tentar abrir essa página com o browser, tá? Não tem importância, mas já que a gente desde o começo já está usando o servidor Apache, então vamos continuar com ele, tá? Um editor de texto de sua preferência, eu vou estar utilizando o Sublime Text, né? O Sublime Text na versão 2, que é um shareware que é gratuito, né? No Inspira. E tem para os 3 sistemas operacionais, para o macOS, Linux e Windows. E um browser, né, com Firebug instalado, se você estiver utilizando o Firefox, ou o Google Chrome, que aí já vem com o Developer Tools, que é bem parecido com o Firebug, tá? Eu vou estar utilizando o Google Chrome, tá? Porque é meu browser favorito, mas se o seu browser favorito for o Firefox, pode utilizar ele sem problema. Então, vamos começar. Toolbar. O que é uma toolbar? A toolbar, olha, não sei se vocês estão vendo esse componente em azulzinho aí no topo do slide, que aí eu tenho um botão, um split botão, eu tenho um text field aí, que tem como um texto Enter Search Term, tem também outros dois botões com text 1, text 2, tem um espaço e tem um outro botão com text 3. Então, isso aqui é uma toolbar, tá? A toolbar, como a gente está aqui bem acostumado já, olha, que é essa parte aqui de cima, tá? É porque aqui no Mac é um pouco diferente, mas para quem utiliza Windows, isso fica bem mais visível, tá? Acho que o Word aqui, vou abrir o Word aqui para mostrar para vocês, mas são coisas bem visíveis e já estão presentes no nosso dia a dia, tá? Então, a toolbar, ó, aqui, por exemplo, o Mac, além dele ter esse menu aqui, né, isso aqui funcionaria como um menu, ele tem essa toolbar aqui, que tem vários botões, e aí eu posso utilizar. Então, aqui ele tem esse aqui de New Slide, para poder reproduzir os slides. Eu tenho aqui vários botões, né, que aí já tem outros menus, etc e tal, que eu posso utilizar aqui, tá, no Keynote. E além disso, ele tem essa outra toolbar aqui, que é para editar texto, né? Então aqui eu posso trabalhar com a fonte, deixa eu pegar aqui. Aqui eu posso trabalhar com a fonte, que tipo de fonte, etc e tal. Então isso que é uma toolbar. Então repare que aqui na toolbar, por exemplo, aqui em cima, a gente tem esses espaços, ó, tem esse botão de new, de play, tem espaço, depois tem outros botões, espaço, etc e tal. E aqui também, olha, como aqui é para o tipo de texto que eu vou estar utilizando, a fonte, se tem alguma coisa especial, ou seja, se está em itálico, negrito, etc e tal, o tamanho da fonte e a cor da fonte, tá? E aqui tem um separador e aqui eu posso, né, botões para ficar mais fácil, se tá itálico, negrito, etc e tal. E aqui também alinhamento, ou seja, vai separando aí por tipo de ação que eu quero tomar, tá? Então, voltando aqui, então, aqui na toolbar, como vocês já estão bem acostumados, né, com o código que a gente vem fazendo, esse código eu tirei da documentação, então a gente vê aí, a gente cria um toolbar, então o componente da toolbar é o xt.toolbar.toolbar, tá? E a gente tem itens dentro da toolbar, então é mais comum a gente colocar botões, por exemplo, dentro da toolbar,
como vocês viram ali do Keynote, eu tenho botões que aí descem como se fosse um estilo menu, né? Então aí você pode soltar a sua criatividade. A gente também pode colocar um text field, por exemplo, colocar um search, né? Ou seja, então é só deixar a mesma criatividade sair. Só que a Toolbar, por exemplo, também tem itens especiais. Além de eu poder colocar botão, text field, eu posso botar um combo box também, por exemplo. Lá no blog tem um plugin que eu fiz para o XJS 3, acabei portando para o XJS 4, que é na barra de paginação, você poder escolher quantos registros. Então foi utilizado um combo box para isso, ou seja, eu também posso colocar um combo box. Se eu quisesse colocar, por exemplo, ali um date picker ou um color picker, alguma coisa assim, eu posso colocar também, eu posso ficar à vontade, tá? Mas ele também tem alguns outros itens especiais para Toolbar, que seria o Tab Spacer, tá? Que é o Toolbar Spacer, que aí é entre esse texto 1 e o texto 2, por exemplo, aí, eu estou utilizando um espaço, entre esse text 2 e text 3 eu estou utilizando um outro espaço aí, só que aí é de largura de 50 pixels, e aqui também entre o split button e o text field, que tem o texto de enter search term, eu estou utilizando aí um toolbar fill, tá? Então é isso que a gente vai ver tudo nessa aula para a gente ver como é que faz, tá? Então para isso eu já estou aqui com o Sublime Text aberto. Eu criei aqui mais um folder para aula 30, né? A gente já está na aula 30. E tem aqui o index.html, é o mesmo padrão das outras aulas, tá? Tem aqui o importzinho do CSS, do JavaScript, do XJS, e aqui do que nós vamos criar hoje. E aqui eu tenho só aquele Action Ready prontinho para a gente começar a codificar, tá? Então, o que nós vamos fazer? Primeiramente, documentação, tá? Vou aqui abrir a documentação. E tá aqui já a Toolbar aberta pra gente, tá? O Toolbar, se vocês forem ver aqui, ó, ele tem todo um pacote especial para ele, tá? Então, nós vamos ver as classes desse pacote, exceto essa Paging Toolbar aqui. Que aí, quando a gente for trabalhar com grids ou com outros componentes, a gente vê como que a Paging Toolbar funciona. Porque ela é uma toolbar que já vem com botões especiais para fazer paginação, para trabalhar com story, etc e tal. Mas não vai ser escopo da aula de hoje, tá? O escopo da nossa aula hoje é o toolbar aqui, tá? Então, olha, esse é o código que a gente viu ali. Então, olha, o que eu vou fazer? Vou copiar da documentação, né, como sempre que a gente está fazendo. Vou voltar aqui para o Sublime Text e vou deixar aqui essa toolbar aqui, beleza? Tranquilo, né? Então, a gente vai vir aqui, colou dentro do Action Ready. Vamos voltar aqui. Deixa eu abrir aqui já o console do Developer Tools. Deixa eu dar um refresh aqui. E tá aqui a toolbar que a gente pegou lá, tá? Então, tá aqui a toolbar. Vamos por parte, então. Olha, se eu quiser, eu posso colocar um botão, um split button, posso botar um text field, etc e tal. Ou seja, você pode botar uma toolbar da maneira que você quiser, com vários botões que você quiser. No blog, a gente já viu exemplos de botões, toolbar com botões, tá? Então, é um componente bem usado. Só que aqui, olha, tem 3 itenzinhos especiais que a gente pode utilizar, tá? Que é esse TB Fill, que é o XT Toolbar Fill, o TB Separator e o TB Spacer, tá? Então, aqui, olha, vamos olhar, por exemplo, esse TB Spacer. Vamos limpar um pouco esse código aqui, olha. E esse código aqui agora, eu vou dar um refresh e só tem esses 2 botões, tá? Repare que quando a gente coloca os itens, né, esses 2 botões, ele automaticamente vai alinhar para a esquerda, tá? Então, por exemplo, o que acontece? A gente quer às vezes colocar os itens alinhados à direita. Como é que a gente faz isso?
existe esse componentezinho aqui, que é o XT Toolbar Fill, tá? Então, a gente pode colocar esse X-Type TB Fill, ou a gente pode simplesmente colocar esse traço com a setinha, tá? Eu gosto de pegar e colocar esse X-Type TB Fill só para deixar bem claro, tá? Então, aqui, por exemplo, ó, se eu quiser alinhar todos esses botões para a direita, eu vou colocar aqui um TB Fill. O que vai acontecer agora? A gente vai fazer o refresh e os botões estão todos alinhados para a direita. O que acontece, na verdade, quando a gente utiliza esse Toolbar Fill? Ele vai pegar todo o espaço que tiver, tá? Ou seja, fill é de preencher, né? Vem do inglês de preencher. Então, aqui, ele vai preencher todo esse espaço aqui, e aí ele vai pegar os itens que já estão aqui e vão preencher o espaço entre eles, tá? Então, é bastante utilizado nos meus exemplos, o pessoal que acompanha o blog aí, eu gosto bastante de utilizar esse fio para preencher, para deixar os botões, por exemplo, alinhados à direita. Às vezes você tem um form, aí você quer botar um botão de cancelar e salvar, eu gosto de deixar eles alinhados à direita para ficar mais bonito, tá? Tem esse daqui. O que mais que a gente pode usar? Tem esse outro item também aqui, que é o TB Spacer, ou seja, ele vai adicionar um espaço pra gente, tá? Por padrão, a largura desse espaço que a gente vai adicionar é de 2 pixels. Então, por exemplo, olha, vamos botar aqui um espaço entre os dois botões. Então, vamos reparar aqui primeiro, olha, eu passo aqui e logo que eu passo aqui, ou seja, não tem espaço nenhum, tá? Então, vamos adicionar um espaço agora entre esses botões. Então, aqui a gente vai... Viu que ele adicionou um pequeno espaço aqui. Se eu quiser aumentar esse espaço, é só a gente colocar aqui aumentar o espaço. Vou botar um espaço de 20 pixels, tá? O valor é sempre em pixels. Então, aqui... E tá vendo aqui, ele adicionou um espaço de 20 pixels entre ele. Mas ali, olha, aqui no Keynote, como a gente viu, olha, ele tem 3 botõezinhos aqui, aí adiciona um separator, tá? Então, vamos colocar isso também, um separator. Então, aqui, olha... uma coisa que eu não falei também, por exemplo, se você botar só um texto, você não precisa deixar explícito que é um botão, tá? Eu geralmente gosto de deixar explícito que é um botão, mas se você não colocar nada, o item padrão que ele vai adicionar aqui é um botão. Então, por exemplo, eu gosto de deixar explícito o X-Type, tá? Por exemplo, as pessoas às vezes... pode ser que uma outra pessoa vá dar manutenção no código, então eu gosto de deixar tudo bem explícito. Então, eu vou deixar aqui, é um botão, e o texto... Eu vou deixar aqui o texto um B, tá? Vamos tentar fazer... igual aquele ali do Keynote, como a gente fez. É um botão B, um botão de I e um botão de U, né? De bold, de negrito, I de itálico e o U de underline. É underline? É o underline ali, o underline, para dar aquele risco embaixo, tá? Então, vamos colocar aqui... ver como é que fica. Então, eu adicionei aqui os 3. Mas, por exemplo, esses 3 botões não tem nada a ver com esses 2 botões aqui. Então, a gente pode utilizar aqui, olha, esse TB Separator, tá? Então, a gente vai vir aqui. E eu vou colocar aqui um TB Separator. E aí, ele vai adicionar aquela setinha na vertical para dizer que está separando, tá? Então, aqui, olha, aquela setinha ali. E aí, a mesma coisa, se a gente quiser, por exemplo, eu quero botar um espaço. Então, a gente não tem problema, a gente pode botar um espaço depois, antes da setinha, do separador. E um espaço também antes e depois, quer dizer. Então, vamos ver aqui. Opa, tá difícil para selecionar. E aqui, ó,
Aí pronto, fica um pouquinho mais separado e fica mais legal, tá? Então assim, você pode utilizar o que você quiser, tá? Aí só para vocês verem como é que funciona, se eu quiser, por exemplo, utilizar esses itens aqui, olha, aqui, por exemplo, o TB Fill é um tracinho com a setinha. Então, em vez disso daqui, eu posso usar só, por exemplo, isso daqui, tá? Então, por exemplo, se eu usar isso daqui, aí eu não preciso colocar Xtype nem nada, é só botar o item aqui, tá? Só que, ó, o código aqui, o output vai acabar sendo o mesmo, tá? Só que pra mim fica um pouco esquisito, então eu prefiro deixar tudo separadinho, tá? E aqui do TB Spacer, você pode usar só isso daqui, olha. Cadê? Isso aqui seria o equivalente a isso aqui, tá? E aí, se você quiser utilizar é do separator. Se você quiser utilizar o spacer, é só deixar um espaço. E se você quiser utilizar aí o separator, é só deixar um tracinho. Então, pra mim, eu acho que fica um pouco esquisito. E pelo menos pra leitura do código, apesar de assim estar bem menorzinho, eu acho que fica mais esquisito. E eu prefiro deixar sempre o Xtype declarado para ter certeza. Outra pessoa também for dar manutenção, isso aqui é um TB Spacer, um separator, ou fill, etc e tal. Então, bem, pessoal, a Tubar não tem muita coisa pra gente ver aí. Não tem muita novidade, né? É um componente relativamente simples que eu vou construir tubars e aí vou colocar, tá? Só que isso nos leva ao próximo tópico que a gente quer discutir, que são os Docked Items, tá? Como é que era antes no XJS 3? Quem já trabalhou com XJS 3 sabe que o XJS 3 era um pouco mais chato para a gente poder trabalhar com um tubar, né? Quando você queria trabalhar com uma coisa um pouco mais diferente, era mais chato, você tinha que utilizar plugins, etc e tal. Então, no XJS 3, em um componente, num panel, né, porque você pode colocar, eu acabei esquecendo de falar isso, mas você pode colocar toolbars, quer ver? Vou botar aqui. Você pode colocar toolbars em qualquer item que é descendente do Abstract Panel. Então, se a gente for utilizar aqui, olha, o Abstract Panel tem como subclasse o painel, que é o panel, que a gente já viu. Se a gente for olhar ainda, olha, ele tem trocentas subclasses aqui, né? Tem o form, tem o menu, tem o table panel, tem também o table, esse XT panel table, que é a mãe do grid, do tree, por exemplo. Tem o tab panel, o chip, etc e tal, window, etc. Ou seja, são os componentes, praticamente os componentes mais importantes do XJS, os componentes que a gente mais usa. Então, se eu tiver um form, eu posso ter uma toolbar. Se eu tiver uma window, eu posso ter uma toolbar. Se eu tiver um painel, eu posso ter toolbar, né? Ou seja, eu posso ter toolbar em que eu quiser, praticamente. Num grid, num tree, etc e tal. Então, assim, voltando aqui para os nossos slides. E no XJS 3, em um componente, eu só podia ter 3 toolbars. Que uma era o T-bar, que era o top toolbar, que era um toolbar utilizado no topo do painel, e 2 toolbars embaixo, né? Ou seja, eu podia ter um bottom toolbar e um footer toolbar, ou seja, um B-bar ou um F-bar. No XJS 4, isso mudou. Agora, a gente tem os Docked Items, tá? Os Docked Items, então, eu posso ter... Nos Docked Items, então, eu posso ter toolbars no topo, no rodapé. Eu posso ter uma toolbar à direita ou à esquerda do painel, tá? E o XJS 4 também, para poder manter compatibilidade, que as pessoas estavam muito acostumadas em usar T-bar, B-bar, F-bar, no XJS 4 manteve essa compatibilidade de T-bar, B-bar, L-bar, R-bar, continua tendo também o F-bar, tá?
Só que aí o B bar vem em cima do F bar. Continuou tendo essa compatibilidade. Só que, por exemplo, a meu ver, não é muito legal utilizar isso daqui. O código não fica tão organizado, fica uma coisa muito difícil de ler, tá? Principalmente agora que a gente está começando a entrar mais nessa parte de XJS, dos componentes de verdade. Daqui, né, essa é a última aula desse... Essa é a última aula desse bloco de informações que a gente trabalhou, né, com Windows, Panels, etc e tal. O próximo módulo vai ser sobre layouts, né, que é um dos módulos depois do Data Package. Para mim, o layout é o módulo mais importante, né, que é como você vai ver como é que organizar a sua aplicação. E acreditem, muitas pessoas não sabem como é que começa a organizar uma aplicação, qual layout qual layout usar. Isso vai ser muito útil para a gente. Então, assim, aplicação, se você for construir uma aplicação, ela vai começando bem pequenininha, óbvio, né? Mas depois ela vai ficando bem grande. E é claro, você constrói um projeto do zero, etc e tal, tudo bonitinho. Só que depois pessoas vão dar manutenção. Pode ser que você vá dar manutenção, pode ser que uma outra pessoa vá dar manutenção. E a gente tem que começar a pensar nisso também, né? Existe aquele ditado, né? Faça o seu código, né? Escreva o seu código, comente seu código, etc. Como se a pessoa que fosse da manutenção fosse um serial killer e tivesse o seu endereço, né? Então a gente tem que começar a ter cuidado com essas coisas para manter um código bonito, é claro, né? A prioridade do código é funcionar, né? Mas não faz mal também você ter um código funcionando que seja otimizado e bonito ao mesmo tempo. Então, eu particularmente não recomendo que vocês usem isso. Vocês podem usar o T-bar, B-bar, L-bar, R-bar, etc e tal, mas fica meio no meu ver, fica meio esquisito, tá? Eu prefiro utilizar os docked items. A gente vai ver agora como construir um docked item, tá? Eu vou falar também um pouco sobre o layout do docked item, que aí você pode ter toolbars no topo, no rodapé, à direita ou à esquerda. Só que a gente vai utilizar aí, em vez de utilizar T-bar, B-bar, L-bar, R-bar, a gente usa um docked item e aí a gente diz qual que vai ser a posição dele. Então, assim, fica bem mais organizado. Então, aqui, olha, voltando, a gente tem na documentação aqui um painel, blá, blá, blá. Então, eu vou construir aqui, olha, eu vou pegar esse carinha todo que a gente colocou e vou jogar ele antes do Action Ready, tá? Lembra quando a gente como a gente define uma classe para fazer reuso dela depois? A gente utiliza esse define aqui, né? Só que aí a gente vai dar um nome para nossa classe, o nome que a gente quer, e vai botar ela estendendo a classe que realmente é. Então aqui eu vou colocar o nome de blog.toolbar, tá? Vai ser o nome do que eu quero. Ou vou botar, vou deixar assim mesmo. E vou criar também aqui um alias. Lembra que a gente falou do alias bem no começo das aulas? Então aqui eu crio um widget, ponto, e o nome. Então eu vou botar aqui, ó, minha toolbar, lembrando que isso aqui é tudo minúsculo, tá? E aí depois, quando a gente quiser instanciar, em vez de fazer um xcreate, blá, 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 a gente pode só utilizar esse xtype aqui igual a minha toolbar, tá? E aí eu vou deixar isso aqui fora do Action Ready. E aqui, então, eu vou criar um painel xt panel, que vai ter como título aula 30, curso XJS 4. Vai ter aí uma largura de 400 pixels. Aqui a gente também vai tirar esse render to, que a gente vai utilizar ele como item, tá? Vai ter uma altura de 400 pixels também. O render to vai ser o xt. Esse aqui, né? Pode ser o document body ou xt.getBody. Mas ok, vou botar aqui um HTML dentro dele só para algum conteúdo aqui.
Pronto, só para dizer isso aqui. Aí tá, vou renderizar isso aqui, vocês vão ver que vai ser um painel bem simples aqui. Por enquanto, a gente não tá utilizando nada aqui. Então, olha, só para deixar também um pouco mais bonito, vou colocar aqui, olha, vou criar aqui o new file, vou botar só isso aqui dentro, vou botar app.css, tá? Aqui, então, só para deixar mais bonito mesmo, tá, gente? Não, só para tirar aquilo ali. Então, aqui, só vou deixar app.css. Pronto, só para deixar ele um pouco mais centralizado para a gente poder ver aqui, tá? Deixa eu ver, vou aumentar para ficar melhor. Deixa eu aumentar aqui a largura para 600. Pronto, ficou bem melhor aqui, tá? Agora, aqui no painel, é que a gente vai colocar essa toolbar que a gente colocou aqui. Então, ó, existe essa propriedade, ó, docked items, que ela é um array, tá? E aí, como array, eu posso colocar aqui uma toolbar. Como a gente tá botando aqui esse blog toolbar, eu vou botar só esse xtype aqui de minha toolbar. E pronto. Se eu for botar aqui, salvar agora e rodar aqui de novo, ele tem aqui essa toolbar, tá? A toolbar tá aqui, a gente colocou a toolbar aqui prontinho, tá? Aqui a gente não colocou aquele dock, tá? Quando não tem nada, o dock é top. Então, top. Mas eu posso mudar, por exemplo, para bottom também. E agora tá aqui. Se eu quiser, eu também posso colocar aqui como right. E agora ele vai ser à direita. Tá vendo? E aí, por exemplo, quando tem a direita, a gente aí tem que especificar a largura, etc e tal, tá? Ou eu posso fazer aqui também, no XJS 3, só para uma curiosidade aí para quem não trabalhou, não tinha como fazer isso daqui, então o pessoal criou um plugin. Então, no XT, isso aqui era feito através de plugin, ou seja, mostra aí também um avanço da versão 4 em relação a 3. Ou eu posso fazer isso aqui também para aparecer na esquerda. E aí, só muda aqui, aí eu tenho totalmente na vertical, tá? Então, é basicamente isso que você pode fazer. Só que aí uma coisa, ó. No XT3, eu vou só mostrar para vocês como é que era. Eu posso fazer isso aqui, isso aqui. Isso aqui era o máximo de toolbars que a gente podia ter. Tá? Podia ter uma em cima e duas embaixo, sendo que essa aqui era a bottom e essa aqui era o footer, né? O B-bar, F-bar e aqui era o T-bar. Agora, se eu quiser, por exemplo, eu posso ter várias toolbars no topo. É igual a gente tem ali no Word, no coisa, eu posso ter várias toolbars no topo. Se eu quiser, eu posso também ter várias toolbars no rodapé do meu painel, né? E aí, se eu quiser ainda, isso aqui não vai ficar... É claro, isso aqui não fica muito bonito, né, gente? Mas eu só tô mostrando a possibilidade para vocês, ó. E esse right aqui, também posso ter aí um right, ou seja, eu posso mostrar... E aí vocês podem ver, por exemplo, se eu tiver um top toolbar e um bottom toolbar, o right left toolbar aí vão ser sempre sendo, as novas toolbars sempre serão renderizadas no espaço disponível que tem de restante do corpo aqui, tá? Então aqui ele pega, aqui não vai misturar, aqui não vai misturar, tá? Ou seja, mas não fica uma coisa muito legal. Então, assim, você pode ter várias toolbars, quantas toolbars que você quiser. E isso, assim, foi um grande avanço para o XJS 4. Tá? Quem realmente trabalhou com XJS 3 sabe que isso daí era um saco para poder trabalhar na versão 3.
e tem aqui. Então, basicamente é isso que é quando a gente trabalha com o doc, os docked items. E olha como é que fica muito mais organizado, tá? Se eu quiser, eu posso vir aqui, ó, bbar, e botar aqui como xtype, tá? Ele automaticamente vai transformar esse bbar aqui num docked item com xtype que eu declarei com um doc bottom, tá? Então, se eu vir aqui, ele vai pegar e adicionar mais uma toolbar aqui. A mesma coisa com tbar, com rbar, com fbar, com lbar e etc e tal. Só que, por exemplo, se tem bbar, né, não fica muito legal. Eu, particularmente, prefiro deixar com um docked item. Uma outra coisa, muitos componentes, por exemplo, o form, que a gente vai falar um pouco mais pra frente, tem essa config chamada buttons, e aí você declara todos os seus botões, tá? Essa config chamada buttons é a mesma coisa a gente declarar uma toolbar no doc do bottom, tá? E aí tem a UI, quando a gente for falar de SES, Compass e temas, etc e tal, a gente fala sobre isso. E aí a gente coloca os itens, tá? Eu particularmente não recomendo que vocês utilizem esse buttons, por exemplo. Eu recentemente, né, e já tem um tempo, eu comecei a usar novamente a ferramenta da Sencha, que antigamente era o XDesigner. Eu odiava o XDesigner, realmente para mim não era uma boa ferramenta. Mas a Sencha fez vários progressos e lançou a versão 2, né, o Sencha Architect 2, que para mim tem uma ferramenta maravilhosa. É claro que ainda tem muitas melhorias, a Sencha está trabalhando nessas melhorias e cada vez mais eles estão colocando mais recursos. Mas assim, uma das coisas mais legais para mim do Sencha Architect, tem review no meu blog, quem quiser pode ir lá assistir a review, é a questão de boas práticas, por exemplo. Tem várias dessas configs aqui, né, que você pode ver quais são as configurações configurações que já estão depreciadas, etc e tal. Então no XDesigner eles colocam só as configurações atuais, né, e só também as configurações que é o que o código vai gerar. Então, por exemplo, se você for lá for usar o Sencha Architect, não tem mais essa configuração bottoms em nenhum componente, não tem mais essas configurações de tbar, bbar, tbar, fbar, lbar e rbar. Então, no meu ver, é melhor você usar sempre os docked items, que agora é a maneira correta de você utilizar. Então, tente evitar bbar, fbar, blá 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 bar e a configuração de bottoms, tá? No blog eu coloquei também um passo a passo de como construir uma aplicação MVC, né, explicando bem passo a passo mesmo, que o pessoal estava cobrando bastante, e eu falei disso também sobre as configurações buttons, tanto que vocês vão ver que nesse exemplo que eu coloquei lá, eu utilizo um docked item, que é uma toolbar, que aí tá no doc, top ou bottom, isso não importa, e aí como eu lembro que eu falei para vocês, eu coloquei lá um tbfill, e aí botei os dois botõezinhos de cancelar e salvar no form, que é a maneira mais elegante de implementar o código, tá? Então fica aí como dica para vocês, tá? Não é que esteja errado, o código vai funcionar, só que como a tendência é passar a utilizar apenas docked items, né? A gente não sabe, por exemplo, se numa versão futura, né, a Sencha vai depreciar também essas configurações. A Sencha já depreciou várias configurações, mas eles ainda mantêm por questão de compatibilidade. Então, é melhor a gente começar a usar a forma mais elegante, a forma mais recomendada para a gente não ter problema no futuro, né? Então, bem, é basicamente isso, tá? Então a gente já viu, o código hoje foi bem mais curto, porque não tem muito mistério, né, fazer uma toolbar. Então, lembrando que a documentação é a sua melhor amiga, né? Acessem a documentação, criem, né, esse cotidiano
criem essa necessidade de você ler sempre a documentação, porque a gente está tudo na documentação, tá? Código-fonte da aula, então, tá no github.com/loiane/curso-xtjs4. O link do curso com todas as aulas publicadas está lá, tá? Para quem quiser aí também, no livro, inclusive no capítulo de layout no livro, né, como houve uma mudança interna muito grande dos layouts para a versão 3 para a versão 4, então eu falo bastante de Docker de items, mostro muitos exemplos, como que isso funcionava internamente no XJS 3, como é que funciona hoje no XJS 4, a gente fala bastante disso também. Contato, para quem quiser aí, tem o blog para quem quiser seguir as aulas, né, é só assinar o RSS do blog. Para quem tiver com dúvida de onde que é isso daí, porque muitas pessoas ficam me perguntando quando é que vai ser a próxima aula, tá? E quem quiser então ficar sempre por dentro se a aula já foi publicada ou não, é só clicar nesse primeiro ícone aqui, aí você, por exemplo, pode usar o Google Reader ou qualquer outro leitor de RSS de sua preferência, tá? Ou se quiser, vocês podem me seguir aqui no Twitter, tá? Ou no Facebook, tá? Que tá o endereço aqui, que é o facebook.com/loianegroner. Eu sempre coloco, pessoal, essa semana tem aula nova de XJS no blog, ou de Senchatouch, etc e tal. Então eu sempre coloco lá no Facebook, o que vai pro Facebook automaticamente também vai pro meu Twitter. Então vocês podem seguir um ou outro, ou os dois, se vocês quiserem. Tá no GitHub, tá todo o código, as aulas estão sendo postadas no Vimeo e no YouTube. Acabei fazendo agora, invertendo, antes eu estava postando as aulas no Vimeo e depois no YouTube, agora eu estou postando primeiro no YouTube. O pessoal começou a pedir para eu postar primeiro no YouTube, estou postando aí no YouTube primeiro. E no Vimeo eu acabo postando depois, que já tem aí o número de views legais no YouTube, até para dar um tempo pro pessoal. E aí no Vimeo é legal que dá para você fazer o download do arquivo original da aula, se você quiser fazer o download depois para guardar, tá? Bem, pessoal, dúvidas técnicas, se vocês tiverem dúvidas técnicas, façam cadastro no fórum oficial aqui do Brasil, que é o não oficial, né, mas é o fórum que a gente geralmente utiliza, que é o xjs.com.br. O fórum oficial da Sencha é o sencha.com/fórum, eu também fico lá no fórum direto. E é isso, pessoal, obrigada, espero que vocês tenham gostado de mais dessa aula, e vou ficar esperando pelo feedback de vocês.